Olá, amigos do Portal DI, do Diário do Iguaçu. Hoje, aqui no Talking DI, para uma conversa sobre as eleições de 2022, recebemos aqui o candidato a vice-governador, o Heron Giordani, do PSD, que é o candidato a vice do Jean Loureiro, né, do União Brasil, candidato a governador. Então, Heron, que é aqui de Chapecó, né, da região Oeste, bem-vindo, obrigado pela sua visita e vamos fazer um bate-papo aí sobre as eleições. Obrigado. Bruno, obrigado a você, ao DI, novamente, pela oportunidade. É um prazer conversar com Chapecó, com toda a região Oeste. Eu me sinto em casa toda vez que estou aqui, porque dos que disputam a eleição para o governo de Santa Catarina, o único representante de Joaçaba a Dionísio Cerqueira sou eu na chapa do Jean Loureiro. Então, o Oeste tem uma carência tão grande que eu me sinto com uma responsabilidade redobrada agora nessa missão de representar essa importante região para o estado de Santa Catarina. Heron, assim, você foi secretário municipal aqui, né, no primeiro e segundo mandato do João Rodrigues, né? Depois você foi secretário em Florianópolis, você foi chefe de gabinete da presidência da LESC e na última vez, último cargo ali estava na Casa Civil do Governo do Estado, né? Então você tem uma ampla experiência aí nessa questão de articulação, de administração, mas nunca foi candidato, né? Essa é a primeira vez que você é candidato a um cargo público. A pergunta é aquela que a gente faz pro candidato, né? O que te levou a ser candidato dessa vez? Você colocar o nome, né? Você sair digamos assim, dos bastidores, onde você reconhecidamente é bem sucedido, né? Isso todo mundo sabe da tua capacidade nesse ponto, mas o que te levou agora a ser candidato a vice-governador? Bom, Bruno, eu tenho uma trajetória que iniciou na Assembleia Legislativa em 1999. Eu fiquei 6 anos no Parlamento Catarinense. Foi lá que eu conheci o então vice-prefeito de Pinhalzinho, João Rodrigues, que depois tornou-se prefeito daquela cidade. E eu tive a oportunidade de auxiliá-lo na elaboração de alguns projetos, na conquista de recursos para Pinhalzinho. Isso já se passaram mais de 20 anos. E essa convivência familiar, pessoal com o João, fez com que a gente caminhasse sempre junto. Eu acompanhei o João quando ele decidiu disputar a eleição em Chapecó, em 2004. Acabei sendo secretário de coordenação de governo durante os seus 2 mandatos, como você bem frisou. Concluí aquela missão no primeiro mandato do Zé Caramor e depois fui convidado a ser chefe da Casa Civil da capital, Florianópolis. Fiquei um período lá, depois um pouco ausente da vida pública, toquei a minha vida privada por alguns anos e retornei em 2019 para ser chefe de gabinete da presidência da Assembleia. O motivo, as razões que me levaram a aceitar o convite para ser secretário de Estado da Casa Civil também já foram abordados aqui. Eu acho que a população de Santa Catarina já conhece. E eu entrei com data pré-determinada para sair, que foi o mês de março. Eu nunca trabalhei pensando em ser candidato. Tanto é que meus 23 anos de vida pública foram sempre nos bastidores. Eu gostei muito, né? Me envolvi muito com as questões administrativas, com elaboração de orçamento, que foi o que me destacou na Assembleia Legislativa, com a construção de soluções para os governos que eu atuei, com o diálogo permanente com a Câmara de Vereadores, com o Parlamento. Por isso que eu tenho uma afinidade tão grande por onde eu passei com o Parlamento, pelo respeito que eu tenho às pessoas, ao pensamento plural, aos adversários, à boa crítica. E eu acho que é dessa maneira que se constrói bons governos, né? Compartilhando inclusive pensamentos e absorvendo ideias que vêm às vezes da oposição. Eu, de certo modo, não saí do governo pensando em disputar uma eleição, mas diante do declínio dos pré-candidatos que o PSD tinha na época ao governo do Estado, e repito aqui, o Raimundo Colombo, o Napoleão Bernardes e o próprio João Rodrigues, acabou abrindo-se oportunidade para que o PSD
indicasse nomes para uma composição com União Brasil, com o G. Loureiro, que naquela oportunidade já tinha se tomado a decisão de acompanhá-lo. A vaga para o Raimundo estava já acordada. O Raimundo tem um perfil a avaliação de que é o melhor perfil para representar o Estado nesse momento, né? Porque a eleição de um deputado federal ela se dá como uma forma de representação do povo na Câmara dos Deputados. Já o senador, ele é eleito pelo povo, mas ele representa o Estado. Então, o Raimundo tem conhecimento, foi governador, já foi senador, não precisa de cartão de visitas para chegar em Brasília, não vai se curvar às pressões dos outros estados, das outras corporações, do governo, quando o assunto for defender Santa Catarina, e ele tem a condição de fazer com maestria nesse cenário. E aí restava, então, a composição da vaga de vice, e o meu nome foi lembrado por algumas razões. A primeira delas é de que havia necessidade de ter alguém do Oeste na chapa. O Oeste de Santa Catarina só teve um representante com mandato há mais de 32 anos. O Cacildo Maldaner acabou sucedendo o Pedro Ivo Campos quando ele faleceu no exercício do mandato, e foi, então, o nosso último representante da grande região no governo do Estado. Primeiro e último. A segunda questão é a questão partidária. O PSD, embora já tivesse a participação do Raimundo na chapa, o que o próprio Jean e o grupo que fez a avaliação de maneira muito debatida, muito amadurecida, analisou. Não quiseram ou não quisemos fazer uma composição com muitos partidos. Era necessário fazer uma composição que assegurasse um bom tempo de televisão para que a gente possa levar a mensagem aos catarinenses, mas o ajuntamento de partidos, aquela sopa de letrinhas que costumeiramente se vê, ela passa uma imagem muito ruim, uma impressão muito ruim, principalmente para a sociedade, de que há um conchavo, há um loteamento de governo já pré-estabelecido. Então nós não quisemos fazer essa grande coligação justamente para não gerar compromisso e não comprometer as medidas que precisamos adotar a partir de janeiro do ano que vem. E o terceiro ponto é aliar a capacidade técnica, o conhecimento da máquina pública a esse processo, porque nós temos aí 45 dias efetivos de eleição, mas nós temos 4 anos para governar. E essa capacidade e o conhecimento da máquina pública foi uma coisa que o Jean bateu muito forte, e aí entenderam que eu preencheria os requisitos. O saudoso e falecido governador, ex-governador Antônio Carlos Conde Reis, sempre falou que a porta de entrada na política ela é bem estreita, mas a porta de saída ele nunca encontrou. E tem algumas decisões que a gente acaba não tomando sozinho, os demais tomam pela gente, os líderes, os amigos, a família, os próprios correligionários, o partido. E então a decisão da minha entrada nesse processo é uma junção de tudo isso. Esse é o contexto que eu acabei de narrar e estou muito feliz com isso. É diferente, de fato, mas eu estou muito satisfeito e honrado por poder representar toda a região agora nessa caminhada. Até porque, né, Iron, a gente tem, como você citou aí, o S naturalmente acaba ficando sempre em segundo plano aí na questão na hora de composição, né? Geralmente é suplente de Senado e tal, mas você agora estando junto com o Jean, como a gente sabe, o Jean foi prefeito de Florianópolis por 2 mandatos, né? Bem avaliado, mas ele aqui para a região oeste talvez o povo não conheça ele tanto, né? Eu não conhecia até a campanha. Você, como vice, também vem nesse ponto preencher essa, digamos, lacuna que teria você tendo esse afinamento com o prefeito João Rodrigues, que é uma liderança destacada aqui no todo o estado, mas principalmente no oeste, né? Então você acaba vindo também nesse ponto preenchendo isso. E eu já te pergunto, a gente sabe que a região oeste assim tem carências, né?
na questão de rodovias, principalmente. Tem agora o hospital regional, passou por dificuldades, ainda passa, né, por dificuldades financeiras, tem o Hospital da Criança, tem outros pontos. Você, como eleito vice-governador, né, o que você pode, já falando mais aqui da nossa região, mas obviamente vocês vão governar para o estado inteiro, mas assim, o que é possível olhar aqui para o Grande Oeste e fazer pelo Grande Oeste? Bruno, o Jean foi prefeito da capital do estado e quem tem pouco a criticar, ou pouca fundamentação na crítica, tenta dizer que ele vai ser um governador que vai governar para a capital. Bom, o Jean renunciou 2 anos e 9 meses do seu mandato de prefeito da capital, justamente para apresentar um projeto para todo o estado de Santa Catarina. Se ele quisesse governar somente para Florianópolis, ele teria ficado no mandato até o final, que ele tinha direito de ficar mais 2 anos e 9 meses. E essa composição ela se deu justamente para fazer com que aquela cadeira do poder deixe de ficar virada somente para a beira-mar e se volte aqui para a região oeste, né? Sobretudo para uma região que contribui muito com o estado de Santa Catarina. E eu vou dar alguns dados só para que a gente tenha noção disso. Eu costumo dizer que eu tenho uma inveja sadia, porque a maior região com densidade eleitoral e populacional do nosso estado é o Vale do Itajaí, considerando da Foz até o Alto Vale. A segunda maior é a Grande Florianópolis. A terceira é o Norte. A quarta é o Oeste, todo o Oeste. A quinta é o Sul. E a sexta e última mesorregião é a Serrana. Sabe quantos governadores Lages já elegeu na história de Santa Catarina? Não, 8. Sabe quantos senadores a região serrana já elegeu? 5. Então, o que eu digo que é necessário ter uma inveja sadia de Lages é para que a região perceba a importância que tem um representante no Poder Executivo Estadual e se una em torno disso, porque eu não sei se a gente vai ter, num curto espaço de tempo, uma outra possibilidade, uma outra alternativa viável de alcançarmos isso. E uma região, ela só se estabelece, ela só consegue ficar forte quando preenche 4 vetores. O primeiro é o econômico. E nós vivemos uma excelente fase no agronegócio, que é a base da nossa economia regional. Então, o vetor econômico está bem alicerçado. Nós temos hoje no agro 1/3 do PIB de Santa Catarina. Só que a região convive e acaba ficando também com os problemas do agro. As estradas que precisam de manutenção, as rodovias estaduais e federais que precisam escoar essa produção até os portos, a dificuldade de trazer o insumo principal para a produção da proteína animal, que é o milho, e nós só produzimos 40% do que consumimos no estado. A necessidade de colocarmos a energia trifásica com qualidade no interior, que ainda não foi alcançada. A necessidade de implantar a internet no meio rural, porque hoje o Estado cobra, inclusive, a emissão da nota fiscal eletrônica e não é parceiro sequer para poder dotar as propriedades rurais de internet no campo. Então nós temos alguns desafios no agro. O segundo vetor é a questão da densidade populacional. E isso nós não temos. Se você pegar uma região como a Grande Florianópolis, que é altamente conurbada, Florianópolis, São José, Palhoça, Biguaçu, Santo Amaro, tem quase 1 milhão de habitantes numa distância de 40 quilômetros. O nosso oeste, pelas características que tem de pequenos e médios municípios, de Campos Novos a Dionísio Cerqueira, reúne a mesma quantidade de pessoas. E por que o fator densidade populacional ele é preponderante? Porque onde reúne um grande número de pessoas, como o exemplo que eu citei, o investimento público ele ocorre quase que automaticamente, porque ali é que se formam os grandes problemas de trânsito, ali é que se formam os grandes problemas de educação, os grandes problemas de saúde, as grandes referências no tratamento da saúde. Então, de maneira quase que automática, o governo acaba fazendo as intervenções e os investimentos em razão dessa grande aglomeração de pessoas. E, infelizmente, as nossas características regionais não permitem esse tipo de investimento desse olhar automático.
O terceiro grande vetor é a imprensa. A nossa imprensa, ela é importante, ela é destacada, mas ela tem uma capilaridade regional, né? Vamos ver Chapecó, que é o maior centro aqui do Grande Oeste, mas se pegarmos Pinhalzinho, Maravilha, São Lourenço, São Miguel do Oeste, a força da imprensa, Xanxerê, Concórdia, ela tem um alcance regional, ela não consegue promover uma mudança no cenário estadual. Ela não consegue fazer com que os governos... É difícil ecoar para a capital. Exatamente. Né? Então, o vento não consegue soprar daqui para lá, entendeu? Do oeste para o litoral. Ele sopra com muito mais força do litoral para cá, por essas características. E onde tem uma imprensa forte, atuante, fiscalizadora, as coisas tendem a acontecer também com maior agilidade. E o quarto e importante vetor é a questão da representatividade política. E aí eu cito o caso de Lages, a inveja sadia de Lages. Então, se nós tivermos representatividade política, e não só para o Executivo, para o Parlamento, para a Câmara dos Deputados, ela também é importante, porque hoje na Assembleia, que nós temos uma bancada do Oeste de 15 representantes, nem todos são do Oeste, mas atuam unidos em torno dessa bancada que foi formalizada, acabaram tendo importantes conquistas para a região. Mas ter uma presença no Executivo muda significativamente, né? Os problemas que nós precisamos enfrentar com prioridade, caso tenhamos a confiança dos catarinenses para representá-los a partir de janeiro do ano que vem, já conhecemos. O Hospital Regional de Chapecó, ele tem o mesmo tamanho, a mesma área construída, o mesmo número de profissionais, o mesmo número de atendimento de 2 outros hospitais com as mesmas características no litoral de Santa Catarina. Aqueles outros 2 recebem, em média, de 13 a 15 milhões de reais por mês do Estado. O nosso recebe 2. Então, há necessidade de colocar as contas em dia, e hoje estamos falando na ordem aí de 60 milhões de reais, e há necessidade de fazer um investimento de, no mínimo, 5 milhões por mês para poder dar vazão à demanda que não é de Chapecó, é de uma grande região, com mais de 80 municípios numa área de abrangência. Então, de que forma você resolve os problemas de saúde? Só com investimento, só com recurso, porque você precisa de profissionais, insumos que geralmente são de alto custo. E por que esse tratamento diferenciado com o Oeste? Porque aqui eles fazem uma gestão de excelência, de qualidade, então nós temos que premiar o mau gestor, em detrimento de quem faz uma boa gestão. Eles conseguem atender mais com menos. Então vamos criar condições para que isso possa ser ampliado, sem contar que nós precisamos dotar de serviços especializados, e não é um problema só do Oeste, tá? É um problema do Estado inteiro. Algumas especialidades para evitar o deslocamento de pacientes aos grandes centros, sobretudo ao litoral. Se nós hoje tivermos pacientes com queimadura de 3º grau em mais de 50% do corpo, nem o hospital regional consegue atender. Tem que fazer o deslocamento disso para Joinville. Por quê? Porque Joinville já teve governador, esse serviço já foi credenciado em algum momento. Nós precisamos ampliar o credenciamento de outras atividades, de outras especialidades. Não pode credenciar Chapecó no tratamento de cardiologia porque a 40, 50 quilômetros tem um centro já habilitado que é Xanxerê. Tá bom. Aí Criciúma, que dentro da mesma cidade tem 2 habilitados, e numa distância de 50 quilômetros que é Tubarão tem mais um, pode. Por que isso? Pelo menos a gente quer entender. Então, acho que essa defesa intransigente da região, somente com representatividade política a gente consegue fazer. E vamos além, vamos na questão das rodovias, da infraestrutura. Nós estamos aqui vivendo de anúncios, né? Eu acompanhei isso por dentro, né? No momento que estive no governo, e eu não vejo, e a sociedade não vê as coisas acontecerem. Recursos existem, tá? E eu sei por que o Estado teve um grande acúmulo de receita no caixa, sei que a capacidade de investimento aumentou bastante, fruto majoritariamente do auxílio que o governo federal fez aos estados e municípios, a todos, para o enfrentamento à pandemia. O Estado de Santa Catarina suspendeu o pagamento da dívida por 6 meses, vezes 180 milhões por mês a parcela, dá 1 bilhão e
quase 1 bilhão e 100 milhões. Esse dinheiro aí. Mais 1 bilhão e 600 milhões para enfrentamento da pandemia. O que foi feito com esse recurso? Foi pago a folha de pagamento dos profissionais da saúde e da segurança, os que atuaram no enfrentamento da pandemia. Tá bom. O recurso que o Estado tinha, ordinário, né, recurso próprio, para fazer o pagamento dessas despesas correntes, acabou sobrando para investimento. Então, juntando só esses dois movimentos, o Estado deixou de gastar e acumulou no caixa 2 bilhões e 700 milhões, que foram convertidos aí de várias formas em investimentos, com parcerias, através de parcerias com municípios, o famoso PIX, enfim, uma série de exemplos que eu posso citar, porque o Estado não tinha projeto para executar diretamente as obras que são de sua competência. O PIX, ele é um modelo interessante de parceria, mas ele não pode ser o único. Não tem como passar um PIX para Chapecó para fazer uma obra intermunicipal. Então, quando as obras são de competência do Estado, o Estado não estava preparado para isso e, por isso, resolveu desovar, né? Limpar o caixa, transferindo o recurso para os municípios fazer. Mas, voltando ao tema infraestrutura, nós temos que investir pesado, e nós já discutimos isso com o Jean Loureiro, com toda a equipe técnica, para fazer um plano emergencial de recuperação das rodovias. Eu estive ontem em Abelardo Luz e fui de carro aqui passando por Xanxerê, Bom Jesus, Ipuaçu, Ouro Verde, Abelardo Luz, a EC está intransitável. Tem um monte de máquina na pista agora, jogando asfalto de cima da caçamba e passando rolo e pintando para mostrar que tem serviço às vésperas da eleição. Não é isso que a gente precisa, nós precisamos fazer uma recuperação eficiente. Eu estive na segunda-feira em Peritiba, Piratuba, Ipira, e fui aconselhado a não ir até a Campizal, porque a SC está intransitável, a pior rodovia do estado aqui na região oeste. Aliás, teve um relatório da Fiesc, que fez um quadro das piores rodovias e chegou à conclusão que 70% das rodovias estaduais do oeste catarinense estão em estado deplorável, intransitáveis. Então, é nesse ponto que a gente tem que atuar fortemente no começo de janeiro já para fazer um plano emergencial de recuperação das rodovias. Mas nós temos que, além disso, abrir novos trechos, tem alguns já mapeados, que é a ligação de Vargião a Ipumirim, é a ligação de Passos Maia a Abelardo Luz, que a obra foi iniciada, a empresa desistiu, foi feita nova licitação, um lote está em andamento, mas é um trecho muito curto. O grande lote que inicia em Abelardo Luz é a EC350, ele está aguardando a conclusão do processo licitatório, é uma obra de 150 milhões, que vai ser executada integralmente no próximo governo. Assim como essa de Vargião a Ipumirim, assim como a recuperação da SC160, que é uma ligação importante de Pinhalzinho, modelo, que vai até Campoerê. Que está péssima também. Está péssima também. O projeto prevê a execução em concreto ali, só que o projeto do primeiro trecho até modelo foi lançado a licitação. Dos demais trechos ainda não foram lançados a licitação e ainda esqueceram de fazer o projeto nos trechos urbanos, que são os mais importantes. Tem cidades ali, Serra Alto, Saltinho, que precisam... Passa no meio e esse ponto foi esquecido. Mas se a gente olhar num contexto estadual, Bruno, o mesmo ocorre no sul, com 4 importantes obras que estão em situação de deserção. No norte, a ligação de Guaramirim a Massaranduba licitaram 3 vezes. Uma obra de 212 milhões. Sabe o que aconteceu? Eles fizeram a cotação da brita, da pedra, né, que tem várias graduações de pedra, que é um insumo importante para a execução da obra, e o menor preço foi oferecido por uma empresa de Porto União. E eles colocaram na planilha aquele preço. Só que esqueceram que tem 300 quilômetros de frete para trazer aquele material até o ponto de execução da obra. Então, são erros primários que atrasam a execução de obras importantes para o Estado, que dão lentidão na execução e atrasam o desenvolvimento das regiões. Então, esses 2 pontos, saúde e infraestrutura, nós atacaremos com prioridade em janeiro de 2023. Heron, assim, como que a gente tem pesquisas, né? Tem várias pesquisas, cada um, né,
tem umas que apontam uma na frente, outra na frente e tal, mas assim, basicamente o que a gente vê tem 5 candidaturas aí que estão meio que emboladas, né? Tem um pouquinho mais, um pouquinho menos ali, inclusive Jean Loureiro e você como vice estão, tem pesquisa que aponta em primeiro, em segundo, terceiro e tal. Com margem de erro tá tudo mais ou menos embolado. Como é que você analisa aí esses quase 15 dias aí, reta final de campanha? É possível, vocês analisam que é possível chegar no segundo turno, ir para o segundo turno, ou vai se decidir mais ali nos últimos dias? Como é que você está avaliando esse cenário nesse momento agora? A melhor pesquisa é o voto na urna, né? Sim. Mas para que a gente possa organizar uma eleição, definir os rumos de uma eleição, é necessário um trabalho de pesquisa e todos os candidatos têm o seu instituto, a sua empresa que acabam trazendo informações internas para a campanha. E eu costumo dizer que se a gente paga por isso e não é barato, a gente não pode se enganar com os números que recebe e encará-los com realidade. O que nós temos internamente nos deixa muito motivados e já carimbando o passaporte para o segundo turno. E esse é o sentimento que a gente tem recebido na rua, o carinho que as pessoas nos tratam, o movimento de campanha. A gente vê, comparando aos demais candidatos, né, o volume das campanhas e, de fato, a campanha de Jean Heron, ela é num número bem mais significativo e muito mais ostensivo do que os demais candidatos. O eleitor, diferentemente de 2018, em 2018 ele foi para a urna somente com a emoção, racionalidade zero, e quis universalizar, verticalizar o voto. Desta vez, nessa eleição, não se percebe o mesmo movimento. Eles estão fazendo uma separação da eleição nacional com a eleição local. Essa eleição nacional ela já começou há muito tempo, ela é um clássico, né? Praticamente um Grenal. E por conta disso também, as pessoas não perceberam, ou passaram a perceber recentemente, que existe eleição para governador, para senador, para deputado federal, estadual, e estão cautelosas em relação à definição do voto, muito por conta do que eu falei no início dessa abordagem. Aguardando, vendo quem tem a melhor proposta, eles não querem que um número defina uma eleição, porque entenderam que não deu certo esse processo nesse ano nesse mandato em Santa Catarina, e eles vão olhar bem as qualidades pessoais, as qualidades técnicas, administrativas de cada candidato para poder fazer opção. Nós apostamos muito nisso e por isso que temos a melhor composição nesse sentido para oferecer aos catarinenses. Você já citou aí a questão nacional, né? O Jean e você, né? União Brasil e o PSD, junto com o Patriota, que é outro terceiro partido que compõe a coligação, apoia a reeleição do presidente Bolsonaro, né? Isso já é uma questão definida, mas eu te pergunto, como que existe uma relação estadual, nacional? Vocês têm contatos? E Bolsonaro reeleito e Jean eleito, como é que vocês imaginam, vão trabalhar essa questão de trazer recursos e tal para o Estado? Bom, no dia 10 de junho deste ano, nós fizemos o primeiro evento, ainda na fase da pré-campanha, para o lançamento da chapa Jean Heron. Foi aqui em Chapecó. Né? Nesse momento, né, naquele dia, o Jean já declarou o seu voto ao presidente Bolsonaro. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos uma campanha em que declaramos o voto para a reeleição do presidente Bolsonaro, vamos contribuir para isso, mas não queremos nos esconder atrás de uma faixa do Bolsonaro, porque a gente entende que nós temos que mostrar as nossas qualidades para o eleitor catarinense, para a sociedade catarinense. Não é simplesmente eu sou do Bolsonaro, eu sou amigo do Bolsonaro, eu tenho o celular do Bolsonaro que eu vou, ser merecedor do voto dos catarinenses. Não. Nós vamos contribuir sim para a reeleição do presidente Bolsonaro, no entanto, nós queremos mostrar o que Jean e Heron já fizeram e têm condições de fazer por Santa Catarina. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós temos na coordenação geral de campanha o bolsonarista número 1 de Santa Catarina, que é o João Rodrigues, amigo pessoal do presidente. E tenho a convicção de que se tivermos a oportunidade de sermos eleitos governador e vice respectivamente,
o Jean e o Heron não vão perder a oportunidade que Santa Catarina perdeu nessa última eleição, de eleger um governador do mesmo partido do presidente da República e que passou 4 anos sem ter um único despacho administrativo com o presidente da República. De que forma nós vamos fazer o governo central, Brasília, olhar para Santa Catarina e perceber que aqui não é a Suíça brasileira? Que aqui ainda precisa de grandes e importantes investimentos do governo federal. Porque o que a turma do Norte e do Nordeste acabam fazendo, quando discute a divisão do bolo da receita, do recurso para investimento em Brasília, é isso, dizer, olha, o Sul não precisa de nada, Santa Catarina não precisa. Então, nós temos que colocar um senador forte para evitar essa discussão, para proteger o Estado perante a União, a Federação, né, brasileira. Precisa ter um governador que dialogue com o presidente da República e nós temos um interlocutor forte, que é o João Rodrigues, que vai aproximar vai abrir portas. Aproximar e abrir portas e vai ajudar muito o nosso Estado. Mas o governador tem que querer. E o Jean é muito aberto para isso e vai, sem dúvida, governar ao lado do presidente Bolsonaro os próximos 4 anos. Heron, queria te agradecer pela entrevista, né, pela presença aqui no Portal Daí Regional e no Diário do Iguaçu. E agora eu deixo aberto para você fazer uma pedir voto, enfim, fazer a consideração aí. Bruno, agradeço a oportunidade, agradeço a entrevista. É sempre bom poder falar contigo. Você é um cara que acompanha o cenário político regional, estadual, está sempre muito bem ligado, faz um trabalho muito técnico, muito centrado, muito verdadeiro. E para mim é um prazer estar aqui conversando contigo. Da mesma forma, o Diário do Iguaçu, que tem uma capilaridade regional muito forte, é um dos maiores veículos que a gente tem aqui na região e que me dão essa oportunidade nesse momento de conversar com grande parcela dos catarinenses. Agradeço a oportunidade, eu defendo muito que a representatividade política regional ela vai fazer a diferença para todo o oeste de Santa Catarina e nós temos a oportunidade agora somente representada na chapa Jean e Heron. E é por isso que eu peço então o voto no dia 2 de outubro para Jean governador, número 44, para o Raimundo Colombo, que vai ser o protetor de Santa Catarina no Senado Federal 551, e também para os candidatos a deputado estadual e federal aqui da região, porque essa representatividade política, ela vale também para o Parlamento Catarinense e para a Câmara dos Deputados. Isso vai fazer toda a diferença. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Heron. Então, Heron Giordani, candidato a vice-governador, né, na chapa do Jean Loureiro, do União Brasil. Obrigado novamente. Obrigado também a todos que acompanharam a entrevista. Até o próximo Talking Day.